Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Licita Business com o professor Adiel, onde discutimos tudo sobre licitações e contratos sob a ótica dos fornecedores e do setor privado. Para ler os nossos artigos e saber mais sobre a nossa consultoria, acesse agora o nosso site adielferreirajr.com. Muito bem, meus amigos, você que trabalha com licitações, você está seguro quanto à diferença entre superfaturamento e sobrepreço? E quais seriam, por exemplo, as teses de defesa de uma empresa privada perante um tribunal de contas, por exemplo, em relação à acusação de superfaturamento? É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, convidá-los a conhecer o nosso portal, né? Nosso portal aqui você vem da adielferreirajr.com e vai receber aqui um portal que tem a nossa parte da consultoria, tem os nossos artigos, que esses artigos são divididos aqui em fases de licitação, né? É muito bom para você encontrar o que você precisa. Você pode também pesquisar algum artigo relacionado ao que você precisa, né? Se aparecer aqui, ótimo, se não, você dá um Enter e vai vir todos os artigos relacionados ao tema que você está procurando, ou que ao menos mencionam aquilo que você está procurando, tá? Então esteja aqui presente e não se esqueçam, né, de vir aqui no final, qualquer página que você tiver, é só baixar o nosso site na parte do rodapé e você vai encontrar a newsletter, né? Se inscreva e se você se inscrever vai receber exatamente o que fundamentou aqui o nosso episódio de hoje, porque esse nosso episódio é baseado em uma decisão do Tribunal de Contas que eu publiquei e lancei aí no nosso boletim do licitante. Um boletim enviado a cada 15 dias em que eu trago ali decisões importantes, recentes, uma conversa sobre um tema específico, mas um tema em que eu não pude me debruçar, porque nem tudo a gente consegue falar com profundidade, é sobre esse acórdão, né? O acórdão 1136 de 2025 do plenário, que é uma tomada de contas especial relacionada à Petrobras, e lá se fala sobre a apuração de superfaturamento. A apuração de superfaturamento é um tema que me interessa bastante. Por quê? Porque já atuei na defesa de empresas em Tribunal de Contas, na defesa de gestores públicos também, sempre envolvendo essa questão de superfaturamento e sobrepreço. Então, vamos começar por aí, né? Qual a diferença seria, portanto, de superfaturamento e sobrepreço? Obviamente, você encontra um artigo sobre esse tema lá, mas eu vou explicar rapidamente para você. Por quê? Porque sobrepreço diz muito respeito à pesquisa de preço. Quando o Tribunal de Contas está falando de sobrepreço, ele está falando de uma possível ou de uma concreta infringência da lei no sentido de estabelecer o preço padrão acima do preço de mercado. Então, quando o licitante vai apresentando os seus preços, ele tem duas situações. Ou ele pode colocar esse preço dele baseado no valor previsto no edital, né, aquele valor estimado, ou o valor máximo a ser aceito, ou ele pode ir dando lances e, ao final, encontrar uma barreira ou não, porque isso é baseado na pesquisa de preços que foi feita. Se essa pesquisa de preços estiver acima daquele previsto no valor de mercado, nós vamos estar falando agora sobre sobrepreço. Mas se nós estivermos falando sobre um faturamento que já ocorreu, lembra, faturamento que eu digo é emissão de nota fiscal, tá? Faturamento. Então, se houve um faturamento com valor acima do mercado, aí você começa a trazer também a responsabilidade mais direta da empresa. Porque a empresa ela é responsável no sobrepreço indiretamente. Como é que ela vai ser responsável indiretamente? Se ela tiver, ao ser convocada quase que informalmente para apresentar seu preço, ela apresenta um preço muito acima do mercado para
ancorar, né, um valor mais alto para tentar mexer nesse valor final. Né? Ou empresas que se comunicam num determinado setor para juntas trazerem um valor maior na pesquisa de preços. Mas isso é hoje indireto porque não se pode mais fazer pesquisa de preço só baseada em pesquisa dos fornecedores, pesquisa direta, justamente por conta desse risco. Existem outros critérios de pesquisa de preço que são hoje muito estudados, a gente pode até falar sobre isso, mas como é o foco hoje, o foco do nosso trabalho aqui é falar um pouco mais sobre como essas empresas são envolvidas, né? Portanto, o superfaturamento, que falaremos daqui a pouco, a ideia não seria essa. Quando a gente está falando de superfaturamento, como eu disse, é quando você já faturou. Né? Então, a empresa passa a ter ciência de que uma vez que ela venceu a licitação, porque perceba, já aconteceu situações de eu estar defendendo em Tribunal de Contas, dizer, ó, tá certo, se vocês acham que teve sobrepreço, beleza, mas isso não significa que houve superfaturamento por parte da minha cliente. Porque estava lá o sobrepreço, mas ela não ligou para isso, ela apresentou o seu preço de mercado, né? Ou seja, o valor que ela normalmente apresenta. E justamente nesse ponto foi que nós tivemos como tese de defesa naquela oportunidade as notas fiscais, né? Tá aqui para você ver o precedente original, né? Péssimo de ler, essas letrinhas cinzas, né? Mas está aí na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube, né? O que se diz aqui? A jurisprudência do TCU reconhece a possibilidade de se utilizar notas fiscais de fornecedores das contratadas. Entretanto, no presente caso, não estão sendo utilizados documentos de fornecedoras do consórcio, mas sim de notas fiscais e outros documentos de obra distinta em discussão, o que não está em consonância com a referida jurisprudência. E aí ele cita, né, quando para a apuração de eventual superfaturamento não for possível obter nenhum valor referencial de um determinado serviço avaliado, admite-se a utilização de valores constantes de notas fiscais de fornecedores das contratadas, como parâmetro de mercado. Ou seja, nesse caso concreto, o caso que envolve a Petrobras, né, a corrupção e tudo mais, e teve delação, é um caso complexo, né? Mas perceba que o que caiu aqui, olha, para apuração de superfaturamento, admite-se a utilização de custos efetivos em obras públicas semelhantes, obtidos por meio de notas fiscais. Né? Mas veja que é mais profundo do que isso, né? O que ele está dizendo aqui na decisão nós precisamos que o próprio fornecedor traga notas fiscais que mostrem que o valor dele é um valor de mercado, né? Ele precisa estabelecer isso, né? Então, quando nós estamos diante de um trabalho de consultoria para a empresa participar da licitação, a gente sempre recomenda que a empresa não deixe de praticar mais ou menos o mesmo preço que ela pratica para o privado e para o público. Por que eu digo mais ou menos o mesmo preço? Porque nem sempre a gente consegue manter isso. Às vezes o risco para você fornecer para a administração é um pouco maior. Então a empresa, a depender de como tiver um ambiente concorrencial, isso é, quantos concorrentes ela tem, a depender disto ela pode querer apresentar um valor maior. Só que mesmo esse valor maior não pode ser muito acima do mercado. Então é importante que haja esse valor para que a empresa não se aproveite do sobrepreço, porque o superfaturamento é decorrência do sobrepreço. Então teve um erro da administração, mas o erro maior é você se aproveitar do erro da administração. Ou seja, a administração colocou lá um sobrepreço, você foi lá e disse, então beleza, eu vou colocar aqui, eu sei que está acima do valor do mercado, vou ganhar a licitação num valor que eu sei que é obviamente maior do que o valor do mercado, né? Então, isto é que não pode acontecer, tá? Então, tem que se observar direitinho quando for trabalhar com esses certames, observando também que, obviamente, existem situações que o preço, o fornecedor gostaria, às vezes não consegue,
que o preço fosse maior um pouco. Por exemplo, atas de registro de preço, você passar um ano, né? Aqui sempre acontece, final de ano a gente sempre recebe essa demanda dos fornecedores e também dos órgãos públicos. A gente recebe muitas perguntas aqui no nosso portal. Se você for no nosso portal aqui, você vai ver que tem um cantinho para você fazer uma pergunta. Você clica aqui, faça uma pergunta, tá vendo esse botãozinho? Para quem está no YouTube vai ver, mas você está ouvindo também poderá acessar e vai ver que tem um botão aí, faça uma pergunta. E nesse faça uma pergunta, eu recebo perguntas, mas toda semana eu recebo pergunta de pregoeiro, estabelecendo essas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, também nos mande para que a gente possa responder, resolver e tentar trazer algum tipo de solução, ok? Então, pessoal, basicamente, esse é o recado, esse é o grande recado que eu tenho para trazer. A observação das notas fiscais. Claro, esquecendo, né? Ainda bem que é um podcast, senão eu ia ter que gravar tudo de novo. Mas eu estava falando sobre mandar perguntas no site, fiquei emocionado, esqueci que todo final do ano eu recebo perguntas de fornecedores e dos órgãos públicos sobre essas atas de registro de preço. O cara começa, fecha a ata, aí está ali, a validade da ata vai até novembro, vai até dezembro, aí o órgão público se lembra e começa a pedir tudo de uma vez, né? Pede tudo de uma vez, ou seja, às vezes acontece no meio do ano, mas geralmente no final do ano isso acontece muito. E aí quando ele vai pedir, o preço já está defasado, né? O preço já está defasado, a história clássica aqui que a gente pode estabelecer dentro das licitações, o preço está defasado. E aí o que a gente vai encontrar? Né? Uma obrigação de fornecer, não tem jeito. Por quê? Porque existem aí também dois erros grandes. Eu até falei disso nesse podcast, né? Porque no primeiro momento o fornecedor não observou que aqueles preços estavam sendo defasados. Então é preciso que haja um procedimento operacional padrão. Isso não é necessariamente uma consultoria jurídica, mas é uma consultoria administrativa que eu faço. Estabelecer, mas é muito simples, tá? Você pode estabelecer isso como um critério, observar todas as atas que você tem e ficar observando. Será que esses preços ainda estão atuais? Né? Será que isso aqui ainda tem validade? Se ele for pedir hoje, porque qual o grande problema? É quando você pede um reequilíbrio, esse reequilíbrio ele vem depois da nota de empenho emitida. Isso é muito complicado para a administração pública mudar, tá? Isso aí não é nem questão de boa vontade ou má vontade, é que é muito complicado juridicamente você fazer essa alteração. Então, qual era o ideal? Era que o fornecedor, ao ver o preço defasado, ele já fosse avisando. E o órgão público, por sua vez, também tem que observar. Existe um fiscal de contrato para isso, né? Para observar os preços, até porque o preço pode diminuir. Então, se ele diminui o valor de mercado, você está pagando, se você for contratar, você vai pagar caro. Então, você tem que chamar ele e dizer, o preço ficou muito alto, hoje em dia eu consigo comprar mais barato, vamos negociar isso. Então, é parte dos dois ter que observar esse preço. Mas, o que acontece é que o fornecedor, às vezes, é pego de surpresa, porque não está observando isso. E a administração também não faz o seu papel de observar, e aí fica nessa maneira, né? Então, é importante que a gente se organize, mas de um modo geral isso sempre acontece, sempre vamos ter preços. Então, essa situação toda que eu fiz esse balão, né, esse arrodeio aí para explicar, é o que gera para a gente o aumento do risco, né? Então, sempre que possível, o fornecedor bota um valor a mais para poder sustentar um preço durante um ano. E com as variações da política nacional, a gente sabe muito bem como isso acontece, né? E como isso é complicado. Muito bem. Então, se você tem a possibilidade de colocar um valor, mas não coloque um valor acima, muito acima daquilo que você consegue praticar em outros contratos. Ok? Muito bem, pessoal. Eu creio que vocês tenham compreendido bem a discussão, né? Recomendo aí a leitura do acordo para quem quiser, né? Os advogados, estudantes que estejam aí nos acompanhando. E você, fornecedor, tem alguma dúvida, você também
pregoeiro, tem alguma dúvida, por favor, entre no nosso portal, entre em contato comigo, né? Clica lá no botão contato, aqui logo em cima, você vai ver contato, e você pode enviar-me, né, uma aplicação e eu lhe retornarei, tá? Muito bem, é isso, eu espero que você tenha gostado do nosso podcast no dia de hoje e até a próxima. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Licita Business com o professor Adiel, onde discutimos tudo sobre licitações e contratos sob a ótica dos fornecedores e do setor privado. Para ler os nossos artigos e saber mais sobre a nossa consultoria, acesse agora o nosso site adielferreirajr.com.